Eliseu, o Homem de Deus, parte 6 de 7, por Hamilton Smith. 2 Reis 6 e 7. O machado emprestado. 2 Reis, capítulo 6, versículos 1 a 7. Mais uma vez, a história de Eliseu nos leva dos reis e grandes homens a uma humilde cena doméstica relacionada à construção de uma casa para os filhos dos profetas. Este episódio revela de forma muito feliz qual foi a vida simples e humilde deste homem de Deus. Ele está pronto para responder às dificuldades dos reis e de seus exércitos, e no momento certo pode cuidar do corte de uma árvore e da construção de uma casa. Com a facilidade mais natural, ele pode cuidar de um grande homem deste mundo, e com a mesma facilidade, ele sabe como se relacionar com os humildes filhos dos profetas para ajudá-los em seu trabalho. Em meio à grandeza de seus caminhos, ele sabe se rebaixar para lidar com assuntos de pouca importância e caminhar com pessoas humildes. No mesmo espírito, o grande apóstolo da era cristã pode carregar os fardos da igreja e trabalhar para fazer tendas. Você pode salvar centenas de almas de um naufrágio e ajudar a coletar lenha para fazer uma fogueira. E não podemos dizer que esses dois grandes servos nada mais fazem do que manifestar o espírito daquele que é ainda maior, seu Senhor e Mestre, que ao sustentar todo o universo pode levar uma criança nos braços e mesmo que ela esteja no seio do Pai, pode entrar na humilde morada de um pescador. Além disso, nos gestos comuns desses servos, fica claro qual poder estava à sua disposição. Contrariamente a todas as esperanças, a serpente venenosa que ataca o apóstolo quando ele apanha ramos é lançada ao fogo sem que ele sofra nenhum dano. Atos 28, versículos de 3 a 5. E, ao contrário de todas as leis naturais, o ferro do machado flutuou. Assim, as próprias leis da natureza são revogadas ou suspensas, a fim de aliviar a angústia do homem que pegou o machado emprestado. Deus, o Criador das leis que regem a criação, pode mudar suas leis para manifestar a graça que permite a Pedro, por exemplo, andar sobre as águas. Mateus 14, versículo 29. Nos dias do Senhor, e o ferro a flutuar nos dias do profeta Eliseu. A própria maneira como o ferro flutua revela o poder de Deus. Bem, que relação podemos ver entre a causa e o seu efeito? Entre o fato de atirar um pedaço de pau no rio e o ferro que flutua. Essa história simples esconde uma lição espiritual mais profunda. Vemos o poder do rio derrotado pelo pau jogado nas águas. E uma vez que o Jordão é um tipo de morte, este notável incidente pode muito bem significar o poder da morte vencido pela cruz e a casa de Deus construída pelo que saiu da morte. As invasões dos sírios, 2 Reis 6, versículos de 8 a 23. Eliseu, tendo feito uso da graça de Deus para socorrer um homem em perigo, agora se torna o instrumento para salvar uma nação culpada. O profeta que havia corrigido o rei de Israel por causa de sua descrença em relação às cartas do rei da Síria, agora o alerta sobre os planos secretos pelos quais seu inimigo busca sua destruição. Assim, a graça de Deus intervém para salvá-lo, e o fez sempre, pela mão de quem sabe corrigir e quando avisar.
Quando o rei da Síria fica sabendo que seus planos foram frustrados, não por um traidor, mas por Eliseu, ele envia cavalos e carros e um grande exército para prendê-lo. O fato dele enviar grandes forças contra um único homem evidentemente prova que os incrédulos estão cientes de que sua fraqueza e miséria na presença de um homem sustentado pelo poder de Deus. Foi o que o ímpio Acasias sentiu em outra época, quando enviou seus capitães de 50 e 50 para prender um Elias solitário. E também foi o caso mais tarde, quando os judeus enviaram uma companhia de soldados e homens para prender o Senhor da Glória. João 18, versículo 3, versículo 6. O mundo sabe instintivamente que um homem sozinho, se Deus estiver com ele, é mais forte do que um grande exército sem Deus. Para o olho humano, o caso de Eliseu parece sem esperança. Os sírios tomaram todas as precauções. O grande exército teve o cuidado de se aproximar de Dotã sob o manto da escuridão, e eles conseguiram cercar a cidade. Parece não haver saída para o profeta, e por isso que o servo de Eliseu, considerando as coisas visíveis, exclama: "Ah, meu senhor, o que faremos?" Eliseu apaziguou os temores do servo, e ele disse: "Não tenha medo, porque mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles." O servo raciocina à vista. Eliseu reflete pela fé. O profeta antecipa a experiência do apóstolo, que pôde dizer, abre aspas, "Se Deus é por nós, quem será contra nós?" Romanos 8, 31, fecha aspas. Mas Eliseu não se contenta em desfrutar para si mesmo a paz que sua fé lhe dá, nem busca apenas tranquilizar o seu servo. Você quer levá-lo ao seu próprio nível espiritual. Ciente de que só Deus pode fazer isso, ele pede a Deus que abra os olhos do servo. Sua oração foi atendida. Jeová abriu os olhos do servo. Eliseu não precisava de tal intervenção para ele. Ele já tinha visto a carruagem de Israel e seus cavaleiros, escoltando Elias para o céu. A fé do profeta reconhece que Deus fornece a mesma comitiva para ele em seu caminho na terra. O servo viu cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O exército sírio pode cercar a cidade, mas o que mais ele pode fazer se o grande exército de Deus está ao redor de Eliseu? Paulo pôde estar cercado por inimigos que procuram matá-lo, e no meio de uma tempestade violenta, pronta para eliminá-lo. Mas que mal pode sobrevir a ele se o anjo de Deus estiver com ele? Atos 27, versículo 23. O exército alinhado contra Eliseu pode ser poderoso, mas o exército de Deus é mais forte. Os carros de Deus estão contados às dezenas de milhares. Salmo 68, versículo 17. Que vantagem também para nós podermos continuar nossa peregrinação por um mundo hostil, na feliz certeza da fé. Temos conosco aquele que disse: "Não te desampararei, nem te deixarei." Hebreus 13, versículo 5. E estamos sob o cuidado providencial desses exércitos angelicais enviados para servir os que serão herdeiros da salvação. Hebreus 1, versículo 14. Além disso, podemos ver que Eliseu trata os inimigos de Deus segundo os caminhos da graça, embora ao mesmo tempo manifestando que estão totalmente em seu poder. Por um lado, Deus abre os olhos do servo, por outro, ele fere de cegueira para os inimigos do profeta. Assim foi espiritualmente quando o Senhor esteve aqui. Visto que veio para os que não veem, vejam,
e para os que veem fiquem cegos. João 9:39. Reconhecer que sou cego e me submeter a Deus é a maneira de receber a visão, conforme experimentado pelo cego no Evangelho de João, capítulo 9. Esses sírios que ficaram cegos estão totalmente sob o poder de Eliseu, que os conduz a Samaria mais tarde. Quando seus olhos são abertos, eles descobrem que são cativos, levados cativos pelo homem que queriam levar. Mas embora Eliseu tenha o poder de Deus com ele, ele também é o mensageiro da misericórdia de Deus. Os sírios entendem que, no que lhes diz respeito, não têm esperança. Aqueles que acabaram de cercar a pequena cidade de Dotã agora estão presos na fortaleza de seus inimigos. Quando fica claro que apenas a misericórdia pode salvá-los da destruição, eles se tornam objetos dela. Eles não apenas são perdoados, mas uma grande refeição é posta diante deles, e depois de comerem, são enviados a seu Senhor. Eles são levados a entender que pela misericórdia do Senhor não foram consumidos. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. Esses são os caminhos abençoados da graça de Deus. O homem que, para sua proteção, possui uma montanha cheia de cavaleiros e carruagens de fogo, que está cercado por todo o poder de Deus, pode dar-se ao luxo de mostrar misericórdia para com aqueles que estão totalmente em seu poder. O homem natural, alheio a esses recursos de poder, não pode correr o risco de manifestar a graça. Se eles encontrassem o inimigo em seu poder, o rei os teria aniquilado. Eliseu, instrumento do poder divino, não pode deixar de tornar conhecida sua misericórdia, e essa graça é tão grande quanto o poder. Se o poder de Deus garante uma vitória completa sobre um grande exército, a graça de Deus dará ao inimigo derrotado uma grande refeição. Tais são, repetimos mais uma vez, os caminhos da graça de Deus. O cerco de Samaria, 2 Reis 6, versículo 24, e 2 Reis 7, versículo 20. O relato da graça expressa para com os invasores sírios termina com a declaração: e nenhuma quadrilha armada da Síria voltou à terra de Israel. No entanto, sua hostilidade para com o povo de Deus persistiu. Portanto, lemos depois disso: aconteceu que Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e subiu e sitiou Samaria, a mesma cidade em que tal graça extraordinária havia sido exibida. Isso destaca as profundezas da maldade em que a nação havia caído e destaca ainda mais com este último serviço público de Eliseu a altura a que a graça de Deus pode chegar. Jorã, o rei apóstata, já estava em dívida com Eliseu por ter salvado sua vida e preservado seu exército da destruição. Obviamente, essa graça notável não produziu nenhuma mudança, nem no rei, nem no povo. Agora, em seu governo, Deus permite que o inimigo sitie Samaria, o que traz uma grande fome à cidade. Em meio ao cerco e às adversidades a que os habitantes foram reduzidos, a solene profecia pronunciada mais de 500 anos antes é cumprida. Moisés advertiu o povo de Israel que se eles se desviassem de Deus, chegaria o tempo em que, sitiados por seu inimigo, seriam reduzidos a tal privação que mulheres delicadas comeriam secretamente seus filhos. Levíticos 26, versículos de 21 a 29 e Deuteronômio 28, versículos 49 a 57. Essa abominação estava sendo agora cometida.
Esse ato terrível, em vez de fazer o rei se voltar para Deus, tornou-se a ocasião para revelar a inimizade de seu coração. Ao ouvir esse horror, o rei, em sua angústia, rasgou suas roupas, descobrindo o pano de saco que usava por dentro no corpo. Assim, junto com seus maus hábitos, ele tinha uma profissão religiosa. Infelizmente, os homens, em suas angústias, podem, como Joram, recorrer a algo de aparência religiosa, mas não se voltam para Deus. O rei, apesar do pano de saco em seu corpo, desabafa sua ira contra Deus na presença do homem de Deus. Ele diz, abre aspas, assim me faça Deus e até me adicione, se a cabeça de Eliseu, filho de Safá, permanecer sobre ele hoje, fecha aspas. Diante dessa nova dificuldade, todas as graças anteriores são esquecidas e o rei desamparado ameaça a vida do homem de Deus. Ele censurou o único que não tinha nada a ver com o pecado. Eliseu, manifestamente prevenido por Deus, diz, abre aspas, não viste como esse filho de um assassino manda cortar minha cabeça? Fecha aspas. Ele diz a eles para fecharem a porta para o mensageiro do rei, porque o som dos passos de seu mestre é ouvido atrás dele. Quando o rei chega à porta, ele ousa dizer, abre aspas, certamente vem este mal da parte de Jeová. Por que devo esperar mais por Jeová? Fecha aspas. A terrível condição da nação e a maldade do rei são totalmente expostas. O povo de Samaria luta para conseguir a cabeça de um burro ou algum esterco de pombo. As mulheres comem os seus filhos. O rei zangado vai e vem pela parede, mas Eliseu está sentado pacificamente em sua casa, esperando em Deus. Então chega o mensageiro, seguido pelo rei que acusa Deus de todo o mal. O rei diz, de alguma forma, abre aspas, para que serve Eliseu sentado em sua casa sem fazer nada? Fecha aspas. Ele me libertou da morte uma vez, por que não agir agora? Ele diz para esperar em Deus, para que serve? Nada muda. Não quero saber mais nada sobre Deus e vou arrancar a cabeça de Eliseu, seu profeta. Esse filho de um assassino que acaba de jurar que vai cometer um crime acusa Deus de ser o autor de todo o mal que se abateu sobre a cidade culpada. Esta cena solene não prenuncia as horas mais solenes da cruz, nas quais a maldade do mundo atingiu seu clímax com a condenação daquele que, único em toda a raça humana, não merecia condenação? Porém, se no cerco de Samaria o pecado da nação se manifesta em todo o seu horror, é para que a graça de Deus se desdobre em toda a sua plenitude. Quando o pecado abunda, superabunda a graça, preanunciando assim, mais uma vez, esta manifestação suprema da graça que, erguendo-se sobre todo o pecado do homem na cruz, aproveita a ocasião para proclamar perdão e bênção a todo o mundo. E depois de o rei ter manifestado as suas intenções, eis que Eliseu, que até então tinha estado sentado em sua casa, não se calou mais. A hora escolhida de Deus chegou. Então Eliseu disse, ouve a palavra do Senhor. Vimos que o que o homem diz revela o pecado de seu coração. Agora vamos ouvir o que Deus diz, revela a graça na sua. Lemos assim, abre aspas. Assim diz Jeová, amanhã a esta hora, uma flor de farinha valerá um ciclo e 2 floras de cevada, um ciclo, na porta de Samaria. Fecha aspas. Nesta mensagem de graça, não há uma palavra sobre as abominações que foram cometidas na cidade, nem uma palavra sobre a maldade insolente do rei. Ele anuncia apenas a bênção, de acordo com uma graça pura e soberana,
para a própria cidade em que o pecado atingiu o seu auge. Bem, toda essa bênção seria vista no portão de Samaria. Esta mensagem nos lembra mais uma vez desta proclamação universal da graça que envia os apóstolos para pregar em nome de Cristo o arrependimento e o perdão dos pecados em todas as nações. Mas esta mensagem deve começar por Jerusalém. Está em todas as nações porque todos são culpados, mas começa com a cidade mais escura da terra. Nada é dito sobre sua culpa horrível, nada sobre o ódio insolente e blasfemo de seus patrões. Mas, de acordo com uma graça soberana e incondicional, o perdão é proclamado em nome de Jesus à mesma cidade que o pregou na cruz. Foi assim que a ruína da nação se manifestou e a graça de Deus foi anunciada. Agora veremos em que caso o homem defende a graça de Deus. Primeiro, abre aspas, um príncipe em cujo braço o rei se apoiava, fecha aspas, trata a mensagem com um escárnio incrédulo, mas é apenas para ouvir o seu julgamento, abre aspas. Eis que o vereis com os teus olhos, mas não comereis. Fecha aspas. Não há muitos ricos, nem muitos grandes deste mundo que são chamados. Mais tarde, 4 leprosos aparecem diante de nós, pecadores perdidos. Eles chegam à conclusão daquilo que o príncipe não havia feito, que é a morte certa ou a graça de Deus. O exército sírio está diante deles e a morte os cerca. Eles se levantam e enfrentam a morte, apenas para descobrir que se seu estado de desespero os levou ao lugar da morte, a graça os levou para onde o Senhor obteve uma vitória brilhante. Eles descobrem que o Senhor os precedeu, abre aspas. Jeová fez ouvir no acampamento dos sírios o rugido de carros, o barulho de cavalos e o rugido de um grande exército, fecha aspas. Os carros e cavalos que ajudaram Elias no momento do seu arrebatamento cercaram Eliseu para protegê-lo. Agora executam um justo julgamento sobre os inimigos do Senhor. Se a graça deve ser manifestada aos pecadores culpados, mas seu inimigo deve ser derrotado, isso deve ser obra de Deus. Ninguém estava com o Senhor quando ele removeu o poder do inimigo. A cidade de Samaria está em uma situação desesperadora e ninguém pode fazer nada. Deus faz tudo. E a cidade, de acordo com a graça soberana, compartilha a bênção. Ninguém estava com o Senhor da glória quando ele foi para a cruz. Ele estava sozinho quando antecipou os terrores do Calvário. Apenas quando ele enfrentou o inimigo, somente quando ele sofreu na cruz, somente quando ele suportou o abandono de seu Deus, somente quando o julgamento caiu sobre ele. Mas os pecadores culpados que creem têm uma parte nos resultados de sua vitória. E aqui temos a imagem porque os leprosos comiam e bebiam e ali levavam prata, ouro e roupas. Além disso, anunciam boas notícias. Se ficarmos calados, nosso mal nos alcançará, diziam eles. Nossa natureza egoísta nos faz calar e então sofremos uma perda. É possível que tenhamos experimentado tão fracamente a graça de Deus e tão pouco compreendido como somos enriquecidos com prata, ouro e vestimentas de origem divina, que nossos corações estão secos e, além disso, ficamos calados. Então corremos o risco de nos deixarmos atrair pelo mundo e fazer com que o mal nos domine. É bom que, como o cego do Evangelho, declaremos o pouco que sabemos. Então não apenas manteremos o que temos, mas receberemos uma nova clareza e bênção.
Esses 4 homens fazem uma confissão intrépida. Eles começam com os guardas no portão da cidade. Gente humilde. Eles o anunciam lá dentro, no palácio do rei, e as boas novas finalmente chegam aos ouvidos do rei. Assim, eles se espalharam, do mais humilde até o maior. O rei é um personagem e um homem muito diferente dos leprosos. Apresenta um estado de alma diferente. Ele não fica indiferente, já que se levanta à noite. Nem rejeita as boas novas como o príncipe, mas ele não o recebe com a simplicidade dos 4 leprosos. Ele não se opõe à descrença insolente, mas raciocina. A fé é uma questão de consciência e coração, não de raciocínio. A palavra diz: se você crê em seu coração, Romanos 10, versículo 9. Alguns, como os leprosos, acreditam prontamente em seus corações. Outros, como o rei, demoram a acreditar. Por trás dessa lentidão de coração, esconde-se um espírito de raciocínio e uma falta de senso de necessidade. O raciocínio do rei diz, abre aspas, eu lhes direi o que os sírios nos fizeram, fecha aspas. No entanto, assim como no caso de Naamã, existem alguns servos sensatos para fazê-lo entender a razão. Então agora existe um servo sábio pronto para responder ao raciocínio do rei. Ele vai fazer justiça enviando 2 testemunhas. Elas seguem a trilha do inimigo até o Jordão. Podemos seguir todos os nossos caminhos até a cruz para nunca mais os vermos. Na morte de Cristo, qualquer inimigo encontrou seu fim para o crente. Os mensageiros então voltam e o rei, lento para acreditar, compartilha da bênção como os leprosos de coração simples e o povo faminto da cidade. O único homem que é recusado é um zombador incrédulo, o príncipe em cujo braço o rei se apoiava. No alvoroço da entrada da cidade, foi atropelado e morreu. Pode parecer um acidente infeliz, mas foi o governo de Deus e a palavra do profeta que se cumpriu. Abre aspas. Eis que você o verá com os seus olhos, mas não comerá dele. Fecha aspas. Não é diferente hoje para aqueles que rejeitam a graça de Deus. Para esses a palavra diz, abre aspas, eis aqui, desprezadores, maravilhai-vos e parti. Fecha aspas. Atos 13, 41.